Boa noite, agora sim. Graças a Deus por juntos podermos adorar ao Senhor, louvando com cânticos e agradecer a Deus pelas bênçãos que Ele tem nos dado e meditar agora na Sagrada Escritura num tema fundamental ao Evangelho do Senhor Jesus, que nos lembra a nossa tão grande salvação. Nós estamos estudando nos domingos à noite a primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Já estamos começando hoje o capítulo 15. Já estamos terminando toda essa epístola com ensinos maravilhosos para a igreja. Só que essa igreja, a igreja de Corinto, foi uma igreja difícil, uma igreja com muitos problemas, mas não deixou de ser igreja. Mas tinha muitos problemas, muitas divisões, errava na ceia do Senhor, era uma igreja soberba, era uma igreja imatura e possuía muitas dificuldades. E esta igreja precisava aprender. E o apóstolo, ele termina no capítulo 14 a explicar sobre os dons espirituais. Capítulo 12, 13 e 14, Paulo explica sobre os dons. Por quê? Porque os irmãos estavam usando os dons espirituais para colaborar com a divisão que havia dentro da igreja. E de modo bem, não vou dizer abrupto, mas de uma maneira muito clara, ele muda o assunto e passa a tratar da ressurreição. 1 Coríntios capítulo 15, todo o capítulo trata sobre a ressurreição do Senhor Jesus Cristo e a nossa ressurreição. Por quê? Você tem que pensar, é uma carta que Paulo escreve para aquela igreja. Você tem que pensar, por quê? Paulo estava tratando sobre os dons espirituais e agora ele fala sobre ressurreição. Você acha que a ressurreição era motivo para divisão entre os irmãos? Não era um motivo para divisão. Então, por que tratar da ressurreição do Senhor Jesus Cristo? Porque ela é parte da solução dos problemas de uma igreja. Nós vamos observar que quando a igreja passa por dificuldades ou tem pecados que tem que enfrentar, a solução está em Jesus Cristo, não está em outra coisa, está em buscar o Senhor Jesus Cristo. Paulo começa a epístola falando que prega Jesus Cristo crucificado. E agora no final da epístola ele fala do Jesus Cristo ressurreto. Então o Evangelho tem que ter esses elementos. Jesus que foi morto numa cruz, mas que ressuscitou ao terceiro dia. Se você fala só de uma parte e não da outra, o Evangelho fica incompleto. E é por isso que o apóstolo, no capítulo 15, trata sobre a ressurreição. Nós vamos ver nos 11 primeiros versículos, é um capítulo grande, então a gente dividiu em várias partes. Os 11 primeiros versículos, vamos ver que o Evangelho de Jesus edifica a igreja. Poderíamos até falar que a ressurreição de Jesus edifica a igreja, mas o propósito de Paulo é lembrar aqueles irmãos sobre o Evangelho. Então o Evangelho de Jesus edifica a igreja e o fundamento desse Evangelho é a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E talvez no decorrer do estudo desse capítulo você desligue sua mente, porque o ser humano é assim: eu já sei da ressurreição de Jesus, eu creio, Jesus ressuscitou, eu sei, eu vou ressuscitar. Mas você tem que pensar, por que Paulo escreveu isso para crentes que também sabiam o que nós sabemos? Entende? Por quê? Por que Paulo escreveu sobre a ressurreição aqui para crentes daquela igreja que sabiam que Jesus tinha ressuscitado, que criam no Jesus ressuscitado? O que é que Paulo queria que aqueles irmãos entendessem? Então é mais profundo do que nós imaginamos. A nossa fé, ela continua viva e ativa quando estamos sempre lembrando dos fundamentos da nossa fé. Quando nós esquecemos esses fundamentos, nós começamos a ser levados pelas ondas, pela cultura, pelo evangelicalismo dos dias atuais e nos desapegamos da Bíblia Sagrada. Então, um capítulo como esse, que trata a doutrina da ressurreição de Jesus e a nossa ressurreição, é fundamental para fortalecer a nossa fé. Por isso, o Evangelho de Jesus edifica a igreja, para nós entendermos esses 11 primeiros versículos. Vamos ler os 11 primeiros versículos. Diz assim: 1 Coríntios, capítulo 15, verso 1. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei,
o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vos-la preguei, a menos que tenha escrito em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. E agora você pula e vai para o final do capítulo, no versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Esse versículo isolado, ele é muito conhecido, muito memorizado pela igreja. É um versículo poderoso, maravilhoso, que mostra que o nosso trabalho para Jesus, embora pareça inútil, vão aqui é inútil, sem resultado, ele não é. E o que Deus quer é que nós sejamos o quê? Firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Veja que são palavras de grande intensidade, palavras bem completas. Não são palavras assim, pela metade, mais ou menos, seja um pouquinho, seja o que você pode, né? Seja firme o quanto você puder. Não pode, tudo bem. Não. Seja firme. Não se abale. Sempre, não é mais ou menos, às vezes, uma semana, outra não, um mês, outro não. Sempre, são palavras completas, cheias de sentido. Sempre abundantes. Olha, é muita coisa, entende? É muita excelência que o Senhor requer de nós. O interessante desse versículo é que ele está no final. É o último versículo de todo um capítulo. Todo esse capítulo enorme nessa carta trata da ressurreição. Para você ser firme, inabalável, sempre abundante na obra do Senhor, você tem que ter plena convicção de que você vai ressuscitar. Você tem que ter plena certeza que vai ressuscitar, porque é a promessa da palavra de Deus. Se você não tem essa convicção, é porque você é um crente incrédulo. Precisa amadurecer, precisa crescer na fé. Essa é a verdade, é o que a Bíblia diz, não sou eu. Essa é a mensagem de Deus, não a minha. Entende isso? Então, se você crê na ressurreição, como é para ser a ressurreição de Jesus e a sua ressurreição, você vai saber o que fazer nesta igreja, ou em qualquer outra igreja séria que você for. Você vai sempre ser firme, inabalável. Você não vai se abalar na fé, na sua crença, no conhecimento da Escritura, no seu serviço a Deus. Você não vai se abalar. Nem o seu emocional, nem a sua mente, nem o seu espiritual. Você vai estar firme. Por quê? Porque sua esperança não está nessa terra. Sua felicidade não está nessa terra. A nossa realização se chama ressurreição. A igreja de Corinto tinha que aprender isso. Eles tinham que entender sobre a ressurreição. Eles tinham que parar de buscar os seus próprios prazeres, que estavam envolvidos nos pecados deles, deixar de se apegar à cultura grega da cidade de Corinto, cultura grega e romana, que os afastava do evangelho. Eles tinham que deixar de ser infantis. O crente infantil é o crente que está apegado aqui,
Eu não estou dizendo, irmãos, que a gente vai viver uma utopia nessa terra. Não é isso. Tem que trabalhar, tem que estudar, tem dificuldade, sabemos de tudo isso. Mas você só será firme e inabalável com a fé correta. A fé correta em Jesus Cristo é uma fé que entende: eu vou ressuscitar, porque Jesus Cristo ressuscitou. Esta é a nossa salvação no estágio final, completo, pleno. Entende isso? Visto que eu vou ressuscitar, viver no novo céu e nova terra, por toda a eternidade com Deus, eu não vou ser uma alma vagante e penada, eu vou ser corpo melhor do que o que eu tenho hoje, para viver a eternidade com meus irmãos, os crentes em Jesus, desde Adão até o dia do novo céu e nova terra. Por que estou perdendo tempo com as coisas desta terra? É o que você tem que perguntar para você mesmo. Então é para parar de trabalhar? Não. É para você trabalhar o necessário. É para você remir o tempo, porque os dias são maus. Aproveite o tempo da sua vida para glorificar o Senhor Jesus Cristo. Temos que trabalhar, é parte da maldição, né? É um trabalho que nos desgasta, é parte da maldição. Tem que trabalhar, né? Tem que estudar é bom, acho que não é maldição não. Mas tem muitas coisas que nós temos que fazer aqui nessa terra, certo? No entanto, às vezes perdemos o foco, lembra de hoje de manhã, da nossa meditação, e começamos a fazer projetos e planos das coisas daqui. Não estou dizendo que é errado você fazer uma viagem, não estou dizendo que é errado você passear com sua família, não é nada disso. Pelo contrário, é até um investimento espiritual na sua família. No entanto, você tem que ser sempre firme, inabalável e sempre abundante. O nosso Deus, Ele quer um serviço excelente de nós. Graças a Deus que Ele é misericordioso e bondoso e tem paciência com as nossas falhas. Graças ao Senhor por isso. Mas o que Ele quer de nós é um serviço excelente. Ele quer firmeza, Ele quer um crente que não se abala com as circunstâncias da vida, sempre abundante. Quando a gente lê a Bíblia, nós temos que fazer essas conexões, porque isso é ler a Bíblia, entende? Você tem que compreender esse capítulo como a resposta de Deus para a igreja de Corinto. Ressurreição. Esse capítulo é a chave para entender como eu vou ser firme, como eu vou ser inabalável, como eu vou ser um crente útil para a glória de Deus, tendo convicção da ressurreição. Vamos ressuscitar. Isso aqui é passageiro, isso aqui é temporário. Quem não creu no Senhor Jesus Cristo já está condenado ao inferno de fogo. Já está, né? Não morra agora, porque senão você vai para o inferno. Os que já creram em Jesus são salvos pelo sacrifício de Jesus na cruz e têm a garantia de que vão ressuscitar. Lembre-se disso. E então, o Evangelho de Jesus edifica a igreja. Lemos esses 11 primeiros versículos. O verso 58 vai ser sempre enfatizado ao longo do capítulo, porque ele é a aplicação desse capítulo. Se você crê na ressurreição, você vai ser sempre firme, inabalável. A nossa batalha é assim, todo dia, a batalha do crente. E devido às urgências da vida, às correrias da vida, os problemas para resolver e as circunstâncias, nós acabamos desligando um pouco do Senhor. É por isso que a gente bate numa tecla chamada devocional. Todo dia você tem que ler sua Bíblia, para não se desligar o seu pensamento das coisas de Deus, porque é muito fácil, né? Então você tem que todo dia ler sua Bíblia. Você tem que fazer a sua oração em secreto, você e o Senhor. Você tem que conversar com Deus constantemente, senão você vai se afastando, até o momento em que você nem lembra mais a última vez que você orou e conversou com o Senhor. Nem lembra mais quando você pegou tranquilamente sua Bíblia para ler e deixar a Deus falar a você através da palavra. Certo? Então, o Evangelho de Jesus edifica a igreja. Vamos ver hoje 3 informações importantes sobre esta ideia de que o Evangelho edifica a sua igreja. A primeira informação é lembrar do simples Evangelho que salva.
É a primeira das três. Temos que nos lembrar sempre do simples evangelho. Por quê? Porque realmente é simples. Não é nada complicado, não é um mistério, um segredo oculto. Não, é uma coisa muito simples. E o apóstolo Paulo, ele começa esse capítulo exatamente assim. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei. Paulo anunciou esse evangelho para a igreja de Corinto e explicou, muitos creram, formou-se a igreja de Corinto na viagem missionária do apóstolo Paulo. Só que Paulo vai lembrar este evangelho. Eles sabiam? Sabiam, mas é necessário relembrar o evangelho para entender quem somos nós, por que estamos nesta igreja, qual a razão da nossa vida, por que eu faço o que eu faço. Tudo tem que ter um sentido, certo? Então, por isso que Paulo diz, eu venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Eram crentes, eles tinham crido em Jesus, eles continuavam dando testemunho de Jesus, mas era necessário relembrar o evangelho. Periodicamente, nós temos que fazer isso. Periodicamente, temos que relembrar as bases da nossa fé. Por quê? A nossa mente divaga, a nossa mente confunde. Às vezes nós somos tomados por outros ensinos, às vezes nos colocamos em algumas empreitadas e acabamos nos distanciando um pouco do foco do evangelho do Senhor Jesus Cristo. Às vezes não é nem porque queremos, são circunstâncias da vida. Então você tem que sempre voltar, reler o evangelho e relembrar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Lembrar o evangelho não é lembrar de algo novo. O evangelho já foi anunciado. A igreja de Corinto conhecia o evangelho. Paulo não está ensinando neste capítulo enorme uma novidade. Ele está relembrando o evangelho e as consequências desse evangelho para nós, no caso, a ressurreição. A igreja de Corinto recebeu o evangelho e perseverava, como nós vimos. Eles eram crentes em Jesus, creram, confessavam Jesus, pregavam o evangelho de Jesus. No entanto, esta igreja estava passando por muitos pecados, associada a algo da cultura grega e romana ali. O que fazer para resolver pecados? Além de exortar, como Paulo fez ao longo de toda essa carta, é relembrar o evangelho e os efeitos desse evangelho. Você vive em algum pecado que está lhe escravizando e você é um crente no Senhor Jesus Cristo, Paulo está dando aqui o ensino de como você se livrar de pecados. É relembrar o evangelho. Volte a ler os 4 evangelhos, volte a ler a epístola aos Romanos, volte a ler a epístola aos Gálatas, leia Colossenses, leia 1 João, leia esses textos que deixam muito claro o evangelho do Senhor Jesus Cristo, porque a palavra de Deus, ela vai te machucar. Se você é crente em Jesus, esta palavra, ela vai te constranger tanto que você não vai aguentar e vai deixar aquele pecado. É por isso que o crente, quando ele está em pecados, ele não quer ler a Bíblia, ele não quer ir à igreja, ele não quer mais orar, porque ele quer ficar no pecado. Ele sabe que se ele ler, ele não vai continuar naquele pecado, mas ele gosta daquele pecado. Entende? Então, se você está enfrentando esse tipo de dificuldade na sua vida, pecados que estão lhe sufocando e você não está conseguindo resistir, é porque você está usando a arma errada, você está usando a sua própria força. A gente não tem condição de vencer o nosso próprio pecado. Então, o que é que nós temos que fazer? Ler a Escritura, jejum e oração, se apegar à igreja do Senhor e outras estratégias espirituais, certo? Então, olha o verso 2, 1 Coríntios 15, verso 2. Por ele também sois salvos. Por ele quem? Pelo evangelho que recebestes, que Paulo anunciou, que eles receberam e perseveram. Por este evangelho também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vos-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Claramente, o evangelho pregado salva o pecador. É muito simples. Como é que eu obtenho a salvação da condenação do inferno? Crendo no evangelho do Senhor Jesus Cristo.
pregado pelo apóstolo Paulo, pelo apóstolo Pedro, por outros apóstolos, diáconos, missionários, bispos aqui do Novo Testamento, e que é pregado até os dias de hoje. É este evangelho que salva. A igreja salva? Não. O pastor salva? Não. É o evangelho do Senhor Jesus Cristo, que anuncia sua morte e ressurreição, quem salva o homem da condenação dos seus pecados. Os coríntios sabiam disso? Sabiam. Mas eles tinham que ouvir de novo. Nós temos que ouvir isso constantemente. Às vezes, no início do meu ministério, eu achava que não era necessário ficar relembrando o evangelho. Mas tinha alguns textos da Bíblia, como esse, por exemplo, que relembravam o evangelho. E eu pensava, mas a igreja já sabe, né? Na minha ingenuidade. Não é questão de saber, mas é realmente de você fortalecer as suas convicções e o entendimento do sentido da sua vida. Então, todos nós necessitamos ser relembrados do evangelho. Por quê? Ele salva. Mas ele salva da condenação do inferno se eu retiver a palavra tal como o apóstolo pregou. Ou seja, existem os falsos evangelhos. Então, sempre existiram os falsos evangelhos, né? Nós temos os 4 evangelhos que estão aqui na Bíblia Sagrada, inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Olha, existem mais de uma dezena de outros evangelhos que não estão na Bíblia, são chamados apócrifos, que foram escritos por falsos mestres, já naquele período final do 1º para o 2º século, mas que não entraram como texto sagrado na Escritura. Por quê? Porque os apóstolos disseram, isso aqui não é palavra de Deus. Isso aqui é coisa de falsos profetas, falsos apóstolos. Segundo os Coríntios, Paulo fala muito dos falsos apóstolos, e esses textos têm que ser rejeitados. Percebe? Então havia um falso evangelho. A Epístola aos Gálatas trata muito bem disso. Um falso evangelho da salvação por obras. Salvação por obras é um falso evangelho. Eu vou reencarnar, é um falso evangelho. Tudo isso é falso evangelho. E nós vamos perceber que isso é totalmente contra o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Por isso, nós não somos ecumênicos. Não somos uma igreja ecumênica. Nós somos uma igreja do evangelho de Jesus Cristo, da Bíblia Sagrada. Existe uma verdade, Bíblia Sagrada. O que está contra a Bíblia está errado. É muito simples esse pensamento, e a gente vê isso na própria Escritura. Paulo claramente está dizendo aqui, se retiverdes a palavra tal como vos-la preguei, a menos que tenha escrito em vão. Crido de modo inútil. Crido em vão é crido de modo inútil. O que é crer em vão? É crer num falso evangelho. É crer num outro ensino, achando que era a verdade. Hoje a gente diz que as coisas estão muito bagunçadas. É verdade. Igrejas ensinando coisas absurdas. É verdade. E fica cada vez mais difícil você saber qual igreja eu congrego, né? Fica cada vez mais difícil você saber qual é a verdade, mas a instrução é: leia a sua Bíblia. Leia a sua Bíblia. Não confie nas pessoas. A Bíblia está aqui exatamente para isso. Para você ler e comparar. Você tem um documento. Deus te deu este documento para você ler, entender e comparar. E servir ao Senhor Jesus Cristo. O crente sempre tem que estar na igreja. E ele vai encontrar uma igreja que serve ao Senhor Jesus Cristo. Eu não estou dizendo que esta é a única igreja que serve ao Senhor Jesus Cristo. Existem várias igrejas fiéis ao Senhor, que pregam o Evangelho, a genuína palavra de Deus, mas a proporção de igrejas que pregam um outro Evangelho é muito maior no nosso país e no mundo das igrejas que pregam o simples Evangelho de Jesus. Então Paulo estava dizendo, olha, vocês são salvos por esse Evangelho, lembrem-se deles. E isso se vocês retêm o Evangelho como eu ensinei. E aí ele vai dizer no verso seguinte, como foi que ele ensinou, o que é esse Evangelho. Mas espero que vocês não tenham crido em vão, crido de modo inútil. Então a fé, ela tem que ser no Evangelho que está na Bíblia Sagrada. Isso é fundamental.
Outro texto interessante que fala sobre o Evangelho, lá em Romanos 1,16, e o poder do Evangelho, está lá em Romanos 1,16, não é? Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então, este Evangelho que é pregado é o poder de Deus. É um texto, que coisa interessante. É um texto, é papel aqui, tinta, mas o sentido desse texto é o poder de Deus para retirar o pecador do inferno de fogo. É o poder de Deus, lembre-se disso. Por isso, relembrar deste poderoso evangelho é fundamental. A missão da Igreja de Jesus Cristo na Terra é a missão mais importante do mundo. Por quê? Porque existe uma condenação. E o pecador perdido, ele ignora, ele foge, ele acha que está tudo bem, ele tenta colocar na sua mente que está tudo bem, não está nada bem. Por quê? Porque depois da morte vem o juízo, vem a condenação. Você pensa que vai morrer e acabou? Os ateus pensam assim, não, morri, aniquilação da alma. A alma se esvai, pronto, acabou-se tudo. Né? A vida é só essa daqui. Por isso que o ateu, ele é chamado de materialista. É um ateu materialista porque ele crê só na matéria, na existência da matéria, e a alma não tem alma, morreu, acabou tudo. O ateu. Aí ele morre e acorda no inferno de fogo, sofrendo por toda a eternidade, aguardando a ressurreição. Tem duas ressurreições, a do justo e a do ímpio. Ele está lá sofrendo, aguardando a ressurreição do corpo dele, uma ressurreição de segunda categoria, para ter um corpo para sofrer por toda a eternidade. Isso está na Bíblia Sagrada. Entende? Porque a obra da igreja é a obra mais importante do universo, porque é para a glória de Deus e para livrar o pecador perdido dessa tão grande condenação. Não tem como ignorar essa verdade. E essa pregação não está mais em muitas igrejas. Por quê? Porque é uma pregação desagradável. Você fala de uma condenação, de um inferno, isso é desagradável. As pessoas não gostam de ouvir isso, pastor. Fale de coisas alegres e felizes. Mas o próprio Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, ele falou dessas coisas. E as mensagens de Jesus nem sempre eram mensagens felizes e alegres. Algumas eram, outras não. Outras eram mensagens da realidade, do efeito terrível do pecado. O pecado é terrível. O pecado nos colocou numa situação de condenação eterna. E a única saída é Jesus Cristo crucificado, que vai ressuscitar. E quem crer nele, que é Filho de Deus, foi crucificado para nos livrar da condenação dos nossos pecados, nosso substituto, e ressuscitou ao terceiro dia, essa pessoa é salva pela fé, pela graça de Deus, no sacrifício do Senhor Jesus Cristo. É por isso que o mérito não é meu, o mérito não é seu, o mérito é de Jesus, porque Ele conquistou na cruz. A vitória de Jesus foi ser crucificado. Difícil de entender, mas essa foi a vitória. O que Jesus ganhou com sua crucificação? Ele agradou o Pai. Era o que o Pai queria. Foi isso que ele ganhou. Agradou o Pai. Glorificou o nome do Senhor. Esse é o grande, digamos assim, a grande recompensa do Senhor Jesus Cristo. Mas creio que também ver muitos pecadores salvos vai alegrar o Senhor Jesus, porque ele foi pregado na cruz do Calvário. Você percebe? Você não precisa dar dinheiro para ser salvo. Você não precisa estar numa igreja, fazer penitências, pagar promessas, fazer coisas estapafúrdias para você ser salvo. Porque nada disso salva o pecador, nada disso. Não existe boa obra que nós venhamos a fazer que salva o pecador. Só Jesus crucificado. Por isso que Paulo está dizendo, este evangelho é o poder de Deus. Se vocês reteram essa palavra, esse evangelho como está na Bíblia Sagrada, vocês serão salvos. Se não,
creram em vão. Paulo aqui, ele não está duvidando da fé dos coríntios, certo? No texto original, é uma condicional. Se vocês retiverem uma condicional, chama condicional de primeira categoria, significa que ele não duvida, mas ele coloca esta observação. Você tem que crer da maneira que está na Bíblia. Você não pode crer de qualquer forma em outro evangelho e de qualquer maneira. O que está fora da Escritura está errado. Você sabia que tem igrejas que até hoje vendem um pedaço do céu? Existem. Está do seu lado. Nessa rua aqui tem uma. Vende pedaço do céu. É só você dar o dinheiro. Você sabia disso? Pois é. É muito comum, é muito normal para essas igrejas. E existem igrejas também, ditas evangélicas, que, de uma forma ou de outra, nem falam do céu, mas falam da terra, de você ser feliz aqui na terra. Ou seja, estão deixando de pregar sobre a eternidade, ou a vida eterna, ou a morte eterna, no caso, no inferno. Lá em 1 Coríntios 11, verso 2, Paulo falou algo semelhante sobre o reter o evangelho. Paulo diz, 1 Coríntios 11, 2, de fato eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim, e retendes as tradições, assim como vos entreguei. Tradições aqui se refere à doutrina, o ensino da palavra. Então, eles estavam retendo, segurando, crendo verdadeiramente no ensino do apóstolo. Essa igreja, ela cria na doutrina correta, mas ela estava com muitos pecados. É possível você ter a doutrina correta, mas viver muitos pecados. Não adianta só ter a doutrina correta. Você tem que vivê-la, você tem que aplicar o ensino bíblico correto na sua vida, para produzir os efeitos da sua comunhão com Deus, de uma vida graciosa, de uma vida abençoada, de uma vida em comunhão com o Senhor. O evangelho, como pregado pelos apóstolos, é o evangelho genuíno. E Paulo vai falar um pouco dessa síntese, do resumo do evangelho. Olha o versículo 3. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. 1 Coríntios 15, 3. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. E que foi sepultado. E ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Esses dois versículos são o resumo do evangelho. Isso aqui é o evangelho em síntese. O Senhor Jesus Cristo, ele morreu pelos nossos pecados. Ele não morreu por outra razão. Ele morreu como substituto. Como assim? Eu pequei, Valnei. Consequentemente, serei condenado pelos meus pecados. Morri. Eu chego diante de Deus, o Senhor vai me condenar. E eu vou para o inferno de fogo por toda a eternidade. Condenado. Por quê? Porque o pecado é um crime contra o Senhor, soberano, dono de tudo, criador de todas as coisas. A sua vida, você pensa que é sua? Está enganado, é de Deus. A existência do próprio Satanás está nas mãos de Deus. Nada foge do poder de Deus. Nada é autônomo em relação a Deus. Tudo é de Deus. Todo o poder. Não existe nada que aconteça que foi fora do que o Senhor quis e planejou. Isso é ser soberano. Ele é soberano sobre tudo. Ele é o Todo-Poderoso. O seu que se revelou a Abraão, Isaac, Jacó, José, e que fez-se carne, o Senhor Jesus Cristo, é esse Deus. Então, nada foge do poder de Deus. Nada. Nada. Entenda isso. A minha vida não é minha. Eu penso que é minha. Eu penso que eu estou no controle. Mas a minha vida não é minha. Está na mão do Senhor. Tudo vai acontecer pelo querer do Senhor. Não adianta. Para onde você quiser correr, vai ser aquilo que Deus quis. Sabe por quê? Porque não existe destino, não existe acaso, não existe coincidência, não existe uma força cósmica, não existe nada disso. Existe Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, e eles controlam tudo o que acontece. Por conta disso, o pecado é um crime contra a mais
alta autoridade e poder do universo. Por isso que a condenação é o inferno. E porque está na Bíblia revelado. Obviamente, Deus disse que essa é a condenação. Então, quando Jesus morre, o meu pecado é colocado sobre Jesus. No Antigo Testamento, isso era muito ilustrado com o cordeiro. Quando o cordeiro seria sacrificado, o pecador colocava a mão na cabeça do cordeiro. O pecador pegava uma faca e cortava a garganta do cordeiro. E o sangue jorrava. E o sacerdote aparava o sangue, aspergia as pontas do altar, pegava aquele cordeiro e tratava, cortava para fazer o sacrifício, como a lei de Moisés determinava. E esse cordeiro exemplificava o sacrifício do Messias, do Senhor, que viria a morrer numa cruz pelos nossos pecados. Então, era o símbolo, a transferência do pecado para aquele cordeiro. Mas óbvio que isso era um símbolo. Aquele cordeiro não salva. Hebreus deixa isso muito claro. Ele não purifica os pecados. Mas quando Jesus estava na cruz, os pecados daqueles que creram, que haveriam de crer no Senhor Jesus Cristo, foram transferidos, a palavra bíblica é imputados sobre Jesus Cristo. E nesse momento, Deus olha para mim como se eu não tivesse pecado. Não que eu não tenha. Não que você que é crente não tenha. Mas no momento que você entrega a sua vida a Jesus, crê no Senhor Jesus Cristo, e você ora pedindo para Jesus lhe salvar, naquele instante, Deus olha para você como alguém que foi lavado pelo sangue do Cordeiro de Deus. Você não vai mais para o inferno. Não porque você é bom na sua essência, nem eu sou bom na minha essência, mas porque o meu pecado foi transferido para o Cordeiro de Deus. E na cruz, ele paga a pena do inferno eterno por mim, porque ele é infinito. Jesus é infinito, como Deus é infinito. Entende? Esse é o Evangelho. E é isso que Paulo está sintetizando nesse versículo 3. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Ele está explicando tudo isso aqui, de uma maneira sintética, e aqueles irmãos entendem isso, e nós também entendemos. Verso 4. E que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. O Evangelho não acaba na morte. Houve o sepultamento e a ressurreição, segundo as Escrituras. Veja que a ressurreição do Senhor é fundamental para que Jesus seja Deus. Ele sempre foi Deus, mas se Jesus morre e não ressuscita, que Deus é esse? Ele é mais um homem como todos os grandes líderes de religiões que existiram na terra. Por isso que Paulo diz em 1 Coríntios 15, 14, e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. Se Jesus Cristo não ressuscitou, não haverá ressurreição para ninguém. Se não vai ter ressurreição para ninguém, morreu, acabou. Se morreu, acabou, não tem vida eterna, não tem morte eterna, o que é que eu estou fazendo aqui na igreja? Meu amigo, vou aproveitar, eu tenho poucos anos aí. Eu vou ser egoísta. Claro, é a lógica. Eu vou ser egoísta, eu vou viver para mim, eu vou pensar só em mim, porque eu só tenho esse número de anos aqui. Morreu, acabou. Pensamento do ateu, certo? Pensamento do ateu. Morreu, acabou. Entende? Neste pensamento, a vida humana perde o sentido. Não é verdade? É claro. Se eu tenho poucos anos de vida e eu preciso viver bem, infelizmente eu nasci numa família pobre, eu não vou me matar de trabalhar. Eu vou matar alguém e roubar o que ele tem. Eu só tenho alguns anos de vida. A moralidade perde o sentido. É a consequência lógica do ateísmo. Entende? O ensino do neodarwinismo ganha relevância. Uma raça superior. É óbvio. Se nós temos poucos anos de vida, eu e a minha raça vamos sobrepujar e escravizar a sua raça.
Por quê? Porque eu quero viver bem, eu quero ter riqueza, eu quero ter prazeres, e eu quero que você me sirva. Então eu vou te oprimir. Óbvio. Essa é a lógica, a consequência lógica do ateísmo. Não existe altruísmo. Não existe ajudar os outros na consequência lógica, no pensamento lógico do ateu. Certo? Mas se você crê na ressurreição, aí sim, eu posso dedicar a minha vida para ajudar os outros, para amar as pessoas, para pregar o evangelho. Eu não preciso ser egoísta e pensar só em mim, porque eu já tenho a vida eterna. Eu vou ressuscitar. Então eu posso ajudar pessoas que precisam. Eu posso levar o evangelho aos perdidos. Percebe? Por quê? Porque eu já tenho uma vida eterna. Eu estou garantido. Jesus me garantiu. Cristo valerá, como diz o hino, né? Creio que essa seja a ideia. Entende? Então, e Paulo diz, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. É inútil. Por que eu estou pregando? Por que eu estou fazendo essas viagens missionárias? Por que eu estou preso aqui sob o poder do imperador Nero? Se Cristo não ressuscitou. Por que Paulo serviu tanto ao Senhor? Porque ele tinha uma firme convicção de que Jesus ressuscitou. E é por isso que temos que relembrar deste evangelho. A nossa crença não pode ser em vão, não pode ser vazia. Entende? Você não pode ter uma crença vazia. Você não pode ser aquele crente que vive mais ou menos, que só frequenta. Você não pode, porque isso não é aceitável diante do Senhor. Você ser um crente que só frequenta, isso não é ser discípulo de Jesus. Não estou dizendo que você tem que vir para todas as programações da igreja. Estou dizendo que você tem que ser luz no meio das trevas. Estou dizendo que no seu contexto social, você tem que pregar o evangelho. Você tem que fazer discípulos para Jesus. Você tem que apresentar esta verdade, porque esta é a razão da nossa existência. Por quê? Porque nós vamos ressuscitar. Rapaz, por que você vai para a igreja domingo de manhã e domingo de noite? Vai só uma vez, para que tanto? Já ouviram isso? Mas por que na quarta-feira? E agora domingo tem um estudo bíblico, ou quinta-feira tem um estudo bíblico. E sexta, tem um negócio de um coral. Por que você vive nesta igreja? A sua resposta, a partir de hoje, vai ser, porque eu vou ressuscitar. Eu vou ressuscitar. E o tempo que me resta na terra, eu vou investir o máximo nas coisas do Senhor. Porque este é o negócio, esta é a missão, este é o caminho. É como Pedro, né? Senhor, para onde eu irei? Tu tens as palavras da vida. Para onde eu irei? O que é que eu vou fazer com alegria? Festa junina. Estamos no mês de junho. Todo mundo lá, bagunça, festa junina. O que é que tem a ver comigo? Gosto de João, o apóstolo, mas não da festa junina. O que é que isso tem a ver comigo? Nada. Ah, mas você é infeliz, não vai pensar essas coisas. Meu amigo, eu vou ressuscitar. Entende? Ah, é porque você é muito bom. Não, porque Jesus morreu na cruz pelos meus pecados. E pela graça de Deus, Ele abriu meus olhos. Espero que Ele abra o seu, se você ainda não crê em Jesus. É o nosso desejo. Porque senão, você vai ressuscitar. Mas noutra ressurreição, muito terrível, muito triste, mas por conta da gravidade dos nossos pecados. Observe então, que os pecados dessa igreja, eles só seriam resolvidos com o Evangelho. O Evangelho é Jesus Cristo crucificado e Jesus Cristo ressurreto. Esse é o Evangelho de Jesus. Olha como Paulo resolve isso. Lemos aqui 1 Coríntios 15, verso 1 e 2, e o 3 e o 4, certo? Olha 1 Coríntios 1, verso 10. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer, pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe de que há contendas entre vós. Era uma igreja que tinha contenda, tinha briga naquela igreja, tinha complicação, era difícil a situação naquela igreja.
E aí Paulo dá a resposta no mesmo capítulo. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus, sabedoria de Deus. Como resolve os pecados na igreja? Pregue Jesus Cristo crucificado. E agora em 1 Coríntios 15, pregue Jesus Cristo ressurreto. É assim que resolve os problemas da igreja, porque a igreja, ela é uma instituição espiritual, ela é o corpo de Cristo, ela não é algo que deve ser administrado numa perspectiva humana somente. Tem os aspectos humanos, óbvio, da igreja, da administração da igreja, mas para vencer os pecados é pela fé no Senhor Jesus Cristo, crucificado e ressurreto. Quem não crê nisso, nunca se estabelece numa igreja. Nunca entende o sentido de um culto de adoração a Deus numa igreja. Quem não compreende isso, talvez seja crente, mas ainda não amadureceu. Está vivendo ainda naquele negócio ali, da infantilidade da fé. É necessário tomar as rédeas da vida. É necessário você investir o seu tempo, sua mente, tudo que você tem aqui para a glória do Senhor. E deixar de olhar para si mesmo. Assim você estará glorificando a Deus. Assim os coríntios estariam resolvendo os problemas daquela igreja. Ainda em 1 Coríntios 2, verso 1. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e do poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. A igreja, ela tem que pregar Jesus Cristo crucificado, Jesus Cristo ressurreto, e se apoiar na fé em Jesus Cristo, no Senhor Jesus Cristo. A igreja, ela não pode nem deve crescer através de subterfúgios humanos, artimanhas administrativas, pela inteligência do ser humano. Não pode, porque senão deixa de ser igreja, vira outra coisa. É o corpo de Cristo, Jesus é o cabeça. É Jesus quem chama os crentes para fazer parte da sua igreja. É Jesus quem capacita pelo poder do Espírito Santo de Deus, também chamado na Bíblia de Espírito de Jesus. É quem capacita os crentes para servir ao Senhor no ministério da igreja. A igreja não se resume só a um culto domingo à noite. A igreja de Jesus, dos convertidos ao Senhor Jesus Cristo, dos filhos de Deus, ela se expande, se estende durante toda a semana. Quando os crentes adoram a Deus nos seus lares, quando os crentes pregam o evangelho nos seus trabalhos, dão testemunho de salvação onde quer que estejam, de uma maneira mais, às vezes, destacada ou vibrante, ou até de uma maneira mais contida, dependendo do ambiente. Mas a igreja, ela continua o trabalho durante toda a semana. A gente sempre nos cultos de oração ouvimos relatos de evangelismos. Evangelismo na escola, evangelismos nos ônibus, evangelismos nos trabalhos, pedido de oração por uma pessoa que eu evangelizei. Não perca o culto de oração, porque é uma bênção. Você sabe que a igreja está evangelizando. Porque você veio domingo, e agora só no outro domingo à noite, você perdeu muitas bênçãos. Você não ouviu o testemunho dos irmãos pedindo oração por aqueles que eles evangelizaram. Isso é revigorante. É maravilhoso. Porque os irmãos estão pregando, a igreja está pregando o evangelho. A igreja está atuante. E é o que o Senhor requer de nós. Então, primeira informação nesse capítulo é lembrar do simples evangelho que salva. Paulo apresentou isso àqueles irmãos. Mas, vamos até as 9 hoje? Não, porque não vai dar. Segunda informação, lembrar dos fundamentos do simples evangelho. A primeira é lembrar do simples evangelho que salva. Simples porque é simples, é sintético. Cristo foi crucificado,
Cristo ressuscitou. Agora tem um fundamento, e esse fundamento é o quê? É a ressurreição. Verso 3 e 4 que lemos é um resumo do Evangelho. Você pode marcar na sua Bíblia. A síntese do Evangelho está aí, verso 3 e verso 4. Morte de Jesus, sepultamento, as promessas das Escrituras foram cumpridas e Jesus ressuscita ao terceiro dia, que é o domingo. Quando diz que Jesus ressuscita ao terceiro dia, não quer dizer que Jesus ressuscitou depois de 3 dias de 24 horas, certo? Jesus foi crucificado na sexta, passou o sábado morto, ressuscitou no domingo de manhã, ao terceiro dia. Conta 3 dias nesse sentido. E a partir daqui, do verso 5, Paulo vai explorar a ressurreição. Por quê? Porque se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa fé. Olha o verso 5, 1 Coríntios 15, verso 5. E apareceu a Cefas, e depois aos 12. Isso certamente é uma referência a Lucas 24, 33 em diante. Olha, lendo Lucas 24, 33. Aqui Paulo, ele começa a falar, em 1 Coríntios 15, do 5 em diante, de provas irrefutáveis da ressurreição de Jesus, certo? Então ele diz, primeiro ele apareceu a Cefas, depois aos 12. Note que Paulo sempre chama Pedro pelo seu nome aramaico, que é Cefas. Aqui é Pedro. Lucas 24, 33. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 12, e outros com eles, os discípulos no caminho de Emaús, ouviram o Evangelho de Jesus. Essa era a exposição bíblica que eu queria ouvir. Era para ter sido gravado. Não está gravado. O Espírito não preservou, mas tinha que ter sido. Por quê? Óbvio que eu digo isso, né? Mas se não foi é porque não tinha que ter sido. Né? Mas a ideia é porque Jesus ele explicou o Evangelho no Antigo Testamento. Desde Moisés aos profetas, ele foi falando a necessidade da chegada do Messias, do Salvador, e ele falando para os discípulos de Emaús ali no caminho, indo até a cidade de Emaús, Jesus mesmo, pregando. Imagina que incrível. E no final da história, a gente sabe, eles reconheceram que era o Senhor Jesus Cristo e foram correndo para Jerusalém, voltaram para anunciar aos apóstolos que Jesus estava ressurreto. Verso 34. Os quais diziam, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os 12 contaram o que lhes acontecera no caminho, os 2, e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Então, aqui certamente é a alusão ao que Paulo está dizendo em 1 Coríntios 15, 5. E apareceu a Cefas, depois aos 12, posteriormente apareceu a todos os outros, episódio de Tomé, né? Primeiro Tomé não estava, e aí quando Tomé aparece, os outros dizem, olha, o mestre ressuscitou, e Tomé diz, não acredito não, o incrédulo, né? Mas bem, depois apareceu aos 12. Tudo bem, apareceu aos seus discípulos mais chegados. Eles podiam até mentir, que é o que se explora hoje no meio acadêmico, teológico, dos não crentes, claro, é que foi uma invenção, um mito criado pelos apóstolos. Jesus foi um mito criado pelos apóstolos. Problema dessa teoria errada é que, fora Judas que se matou e João que morreu de morte natural, os outros apóstolos todos morreram por pregar o Evangelho de Jesus. Tudo bem, um louco morrer por uma causa maluca é possível, mas 11 loucos? 11 sem contar João, né? 11 malucos morreram por causa de Jesus? E fora esses 11, quantos outros cristãos não morreram na perseguição? Final do século I, século II também, muitos perseguiram os cristãos. Ou seja, isso não tem sentido. Mas os judeus inventaram uma mentira. E eles disseram, olha, diga que o corpo foi roubado. Diga que os apóstolos roubaram aqui o corpo. E que Jesus não ressuscitou. Por que essa mentira não pegou? Podia ter pego. Por que não pegou? Aí Paulo diz aqui, 1 Coríntios 15, verso 6. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. Porém, alguns já dormem. Dormem é uma figura de linguagem para alguém que já morreu.
Então, de uma só vez, mais de 500 pessoas viram Jesus. Aonde? Entre os relatos, por exemplo, de Mateus 28, com a ascensão de Jesus ali, né? Antes da ascensão de Jesus em Mateus 28 e a sua ressurreição, há um prazo de dias. Nestes dias, o Senhor Jesus Cristo esteve em Jerusalém, ressurreto, andando no meio das pessoas. Poucos dias, Jesus passou pela via dolorosa ali, carregando o patíbulo da cruz para ser crucificado. Poucos dias, Jesus estava andando pelas ruas de Jerusalém, vivo. Por isso que a mentira não pegou. Muitos outros certamente se converteram. De uma só vez, 500 pessoas viram Jesus. E muitos estavam vivos até esse momento para provar. Eu vi. Então, não tem como ser uma mentira. Muitas testemunhas oculares. Testemunha é quem viu, não é quem ouviu somente. Aqui, testemunhas oculares viram Jesus ressurreto. E Paulo continua, porque Paulo quer mostrar aos coríntios a veracidade da ressurreição. Eles creem na ressurreição. Mas Paulo quer mostrar que Jesus de fato ressuscitou. E isso é irrefutável. E aí Paulo apresenta mais argumentos. Verso 7. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. Então todos ali viram. Não tem um texto no Novo Testamento que apresente que Tiago, o pastor de Jerusalém, viu Jesus ressurreto, certo? Não há um texto específico que diga isso. Mas provavelmente sim, porque ele era um homem importante dentro da liderança do cristianismo naquele período. E então no verso 8, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. E aqui nascido fora de tempo é uma criança que teve dificuldade ao nascer, ou que nasceu com algumas dificuldades mesmo, mas nasceu. Então Paulo se via desta forma. E ele também viu o Senhor Jesus Cristo. Quando? Na estrada para Damasco. Jesus se revela a Paulo ali e ele se converte. Mas também há outro texto que mostra um tempo em que provavelmente Paulo obteve as revelações diretas de Jesus. Por quê? Há pelo menos duas principais credenciais para um apóstolo: ver Jesus ressuscitado e receber o treinamento de Jesus, direto de Jesus. Lá em Gálatas 1,17, Paulo diz assim, depois da conversão dele: nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci ali com ele 15 dias. Então, esse período aí de uns 3 anos, Paulo esteve recluso nas regiões da Arábia. Fazendo o quê? Não sabemos. Mas em 2 Coríntios 12, verso 1, 2 Coríntios 12, verso 1, nós lemos assim, Paulo dizendo: se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Paulo teve visões e revelações do Senhor Jesus Cristo. Senhor que é Jesus mesmo. E diz no verso 2, conheço um homem em Cristo, que há 14 anos, foi naquele período da Arábia, que há 14 anos foi arrebatado até o 3º céu, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, e sei que tal homem, Paulo falava dele mesmo, e sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis aos quais não é lícito ao homem referir. Então Paulo teve revelações diretas do Senhor Jesus Cristo, ele foi treinado por Jesus também num discipulado, provavelmente naquele período em que ele esteve 3 anos nas regiões da Arábia. Por isso que ele era apto a ser apóstolo. Viu Jesus ressurreto e recebeu o discipulado do Senhor Jesus Cristo. Por isso que ele diz no verso 8, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Afinal de contas, Judas se matou. Jesus precisava escolher um novo apóstolo. Quem escolhe um apóstolo é Jesus, não são os outros apóstolos. Então, tudo indica que o Senhor Jesus escolheu Paulo ali e o preparou para ser apóstolo. Todos estes são argumentos.
que Paulo apresenta de pessoas que viram Jesus ressurreto. Até hoje se tenta desacreditar da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque se você consegue mostrar que Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé. Todo o cristianismo bíblico desaba. Não tem sentido. Não tem sentido o que nós fazemos aqui se não há uma ressurreição. Por que eu rejeito os prazeres do mundo? Por que eu luto contra os pecados? Por que ter uma vida disciplinada para não pecar contra Deus, embora acabemos pecando muitas vezes? Porque nós cremos na ressurreição. Nós sabemos que esse mundo vai passar e que não compensa desagradar o Senhor, que morreu numa cruz pelos nossos pecados. Não é inteligente, não faz sentido você desobedecer a pessoa que mais lhe ama, o Senhor Jesus Cristo, que morreu numa cruz pelos seus pecados. Por conta de tudo isso que nós falamos e que Paulo falou à igreja de Corinto, é que nós devemos ser firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, porque cremos na ressurreição dos mortos. Esse é o nosso galardão, essa é a nossa recompensa, já está dada para os que creram em Jesus. Você já tem a certeza disso, está na Bíblia Sagrada. Você creu em Jesus, você vai ressuscitar. Então, por que se apegar tanto às coisas desta terra? E estou falando das coisas lícitas, não estou falando das ilícitas. Por que se apegar tanto a certas coisas que são perca de tempo? Por que colocar algumas atividades no lugar das atividades da igreja do Senhor Jesus Cristo? Tenha uma agenda onde sempre Jesus tem que estar em primeiro lugar. E eu desmarco qualquer compromisso para cumprir a agenda de Jesus na minha vida. E todo crente tem que fazer isso, desde criança até o final da sua vida. Óbvio, sei que tem exceções, mas não deixe a exceção virar a regra. Próximo domingo, continuaremos observando sobre a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, como ela é fundamental para sermos firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe. Te agradecemos, ó Senhor Deus, pelo Teu amor, pelo Teu poder nas nossas vidas, porque o Senhor tem nos transformado de modo maravilhoso. É a Tua obra, ó Deus, através do Teu Santo Espírito, a terceira pessoa. Pai amado, capacita-nos para entender o texto da Sagrada Escritura e viver, de fato, a Tua verdade nas nossas vidas. Capacita-nos para que, através da fé no Senhor e na promessa da ressurreição, sejamos sempre firmes, inabaláveis e abundantes na obra do Senhor, porque certamente, essa é a vontade do Senhor para cada um de nós. É o que te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. E antes de você orar, deixe-me só dar um aviso. Nós temos uma cantina, essa cantina agora é para os casais, certo? E lembre-se, né, não é um restaurante profissional e nem é um serviço profissional. São irmãos que estão fazendo essa cantina para esse dinheiro ser revertido para o Casais em Comunhão. Então, compreenda isso, certo? Não é um restaurante profissional. Esses irmãos todos são voluntários. E eles estão fazendo isso para pagar o Casais em Comunhão deles. Entendem? É diferente de você ir a um restaurante profissional. Então, tenha essa compreensão, aguarde, a cozinha está em reforma, né? Espere um pouco. Às vezes demora porque não são profissionais. Até o profissional não entrega direito, né? Então, entenda isso. Porque esses irmãos, eles estão voluntariamente ali, servindo ao Senhor para custear o Casais em Comunhão, que vai ser um excelente momento para os casais dessa igreja. Então, tenha o seu tempo de oração silenciosa e converse mais um pouco com o Senhor da sua vida. Deus abençoe e até breve.